Ele é psiquiatra há quantos anos? 15 anos, 15 mais ou anos. menos. É. Ele me falou essa semana que ele já atendeu cerca de 11, 12 mil pessoas, mais ou menos. Mais ou menos. 11, 12 mil pessoas. Pastores, ele atende centenas. Inclusive, esse distinto senhor que vos fala, eu tenho receita lá em casa desse homem, gente, que se eu quiser virar o Ismael Sobrinho durante um tempo, eu tenho receita para distribuir para os outros. Mas de verdade, é um amigo, é um corredor, é maratonista, correu hoje 25 quilômetros. Tem corrida, maratona lá na Alemanha, vai lá correr. Tem maratona em Nova York, ele vai correr, de verdade. E ele é casado com a Simone, tem Simone seus não veio filhos. hoje? Simone, minha digníssima esposa, não veio, tá? Fez uma cirurgiazinha lá. Trouxe a Laurinha, minha filha. Levanta aí, Laurinha. Olha a Laurinha ali, gente, que lindeza. Raquel, minha sobrinha. E o seu, vai casar, André. Maravilha. Vai casar, você acredita? Ainda tem gente com essa coragem. Tem, entendeu? Meu amigo, fica à vontade. Ele é o autor desse livro aqui, gente. Olha esse livro aqui, se ele não falar, eu já estou falando. Depressão, tudo que todo cristão precisa saber. E ele já me ajudou muito, e a minha família, com várias situações e problemas e distúrbios mesmo que a gente já teve. Eu não tenho a menor dificuldade de falar disso, falo isso sempre aqui, né? E esse mês de agosto nós estamos falando sobre saúde emocional. Semana passada o pastor Isaías falou sobre ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre depressão. Fica à vontade. Amém, obrigado, Lucinho. Mas é realmente muita história aqui na Lagoinha, né? Chorei demais nesses bancos. Ali 99, 2000, diante do trono, a Ana cantando, né? Não repare a voz, não é que eu estou convidado, não. Eu tomei a vacina sexta-feira, me deu um revertério de... É um resfriadinho, normal, né? Mas eu corri 25 quilômetros hoje, eu acho que eu estou bem. Vamos lá. Já falei muitas vezes sobre esse tema, né, em alguns lugares, mas depressão, saúde mental é um ponto importante que a gente tem que falar, né? Eu disse brincando aqui, mas foi verdade que há 15 anos atrás eu estava na faculdade de medicina e eu tinha uma coisa que eu brincava que profeta me perseguia. Que às vezes eu ia abastecer carro, às vezes eu estava dentro de ônibus, e sempre alguém falava comigo assim: rapaz, não sei o que tu trabalha, mas o seu trabalho vai ser uma bênção também para Deus. E as pessoas sempre falavam aquilo. E eu ficava sem entender, porque o curso de medicina era muito puxado, a gente quer estudar. Só que a gente nunca sabe onde que Deus quer levar a gente, né? A gente nunca sabe por que Deus permite a gente estudar, o que Deus quer fazer, qual que é a mensagem que Ele quer que a gente compartilhe. E lembro que já na faculdade, falar de saúde mental nas igrejas era algo muito complicado. Às vezes, quando tinha alguma palestra para falar de saúde mental, vinham 6, 7 pessoas. E normalmente, essas 6, 7 pessoas me procuravam depois do culto, e eu via que eram 6 ou 7 pacientes. As palavras só atraíam pessoas malucas para os cultos. Não se falava nas igrejas. Eu lembro que, às vezes em igreja mais pentecostal, então era dificílimo chamar um médico, um psiquiatra, alguém para dar uma palestra, para falar alguma coisa. Complicado. A gente ficava assim, fugindo desses assuntos. Nebulosos, sinistros. Mas aí veio o pior. Porque segundo Timóteo 3, diz assim que os homens, à medida que o fim se aproximar, eles serão arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmos, aborrecidos de Deus, desobedientes aos pais, um monte de coisa. Tendo aparência de piedade, mas vão negar o poder de Deus. E Jesus, ele disse também sobre isso, que os filhos se voltariam contra os pais contra os filhos, e o amor iria se esfriar. E é muito interessante que o cristão, em média, ele tem uma fissura com as luas de sangue. A gente vê as pessoas aí com medo de tomar vacina, achando que vacina é a marca da besta, né? A gente começa a tentar achar um monte de coisas apocalípticas, mas ninguém percebe que uma das variáveis que a Bíblia diz que iria acontecer no tempo do fim é que o comportamento das pessoas ia piorar, de que a saúde mental das pessoas ia ser afetada, de que os homens seriam voltados para si mesmos,
que as mudanças de comportamento fariam as estruturas emocionais mais firmes, que seriam as famílias terem problemas, onde os pais não conseguiriam ter um entendimento dos filhos e nem os filhos dos pais. Onde até as relações onde o laço é mais forte, elas teriam um problema. E nós estamos vendo isso nos últimos anos, né? Nunca se falou tanto em liberdade. Nunca tivemos tanta opção de ser o que queremos ser. Nunca foi ensinado para os jovens que há um mundo de oportunidades tão grandes. Mas paradoxalmente, nós nunca tivemos tantos jovens com ideação suicida, com depressão e outros transtornos mentais. Tem algo acontecendo que foge apenas à lógica da cultura, à lógica médica. Nós que somos cristãos, nós temos que entender que espiritualmente tem algo que está acontecendo e que a gente tem que entender e saber lutar, e saber compreender o que está passando, para que a gente realmente não possa ficar enrolado no meio desse processo. Então, vou fazer 3. Vou falar 3 coisas sobre como você identifica que você está zicado, que você precisa de ajuda. 3 coisas, então, que você não deve falar para quem está mal. E 3 coisas que Deus faz para melhorar o sujeito. Então é 3. 3. Vou ler o texto que eu sempre leio. Tem texto bom também, mas esse é o melhor. 1 Reis 19, leia aí, 1 Reis 19. Reis 19. Esse texto me chama a atenção demais. Porque quando eu cheguei nesse texto, eu era novo convertido, eu falava assim, esse cara é doido. Como é que pode um homem desse, dos mantos, reteté, sapatinho de fogo, faga a língua estranha, ressuscita gente, fala que vai chover, não vai chover, pega uma espada e mata um monte de profeta de Baal? Como é que pode ser um homem desse, cheio do Espírito Santo? Um homem que a Bíblia diz que viveu coisas extraordinárias, o maior da sua geração até o seu tempo. Como é que um homem desse dá pau emocionalmente? Como é que um homem desse vira a chave e fica mal? Como é que um homem desse cai? Como é que uma pessoa tão cheia de Deus transiciona para uma vida emocional de tanta tristeza, de tanta perda de sentido? É a vida do profeta Elias. Tem vários textos bíblicos sobre depressão. Davi teve depressão. Jó. Eu tenho certeza que se eu tivesse um consultório, Jó teria tomado tudo o que eu tinha para oferecer. Tudo. Tem salmos de Davi que ele revela uma profunda tristeza, uma profunda angústia. E aliás, uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia é essa beleza da Bíblia não tentar mascarar as emoções humanas. A Bíblia é totalmente o contrário do que a gente escuta hoje. Hoje a gente escuta que a gente tem que ser power, extraordinário, que você tem que ser o máximo, que você tem que ser bom em tudo, que você não pode tropeçar, que você não pode ter dúvida, que você tem que ser perfeito em tudo, que você tem que ser maravilhoso, que você não pode dar mole, que a sua vida tem que ser uma reta constante. Mas a Bíblia não é assim. Tem salmos de Davi que ele estava tomado por uma presença de Deus forte, onde ele diz que o Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? E há salmos de Davi onde ele está tomado por uma angústia, uma tristeza tão grande, que as orações que ele consegue fazer são: apressa-te, ó Deus, em socorrer. E a vida cristã é marcada por esses dias. Os dias do apressa-te, ó Deus, em socorrer. Os dias onde você diz que a sua alma está abatida. Os dias onde você não tem forças para orar. Os dias onde você não tem facilidade de encarar os seus dilemas. Os dias que parece que você entra na igreja e está todo mundo bem, mas você está mal. E as pessoas te perguntam: está tudo bem? Você diz está tudo bem, mas lá dentro de você, você sabe que não está legal, porque as suas emoções não estão boas, não estão legais. Então eu quero falar hoje sobre esses dias ruins. Os dias maus.
Os dias onde a sua mente te trai. Os dias onde você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer. Já viu esses dias? Os dias que você sabe que você tem que orar, mas você não consegue orar. Você só consegue entrar dentro do banheiro e chorar. Ou às vezes você nem consegue chorar. Você só consegue deitar na cama e falar: Senhor, Tu sabes. Os dias que você tem vontade, às vezes não de suicidar, de dar um tiro na cabeça, de pegar uma corda, mas são dias onde você faz uma oração honesta, onde você diz assim: Jesus, por que o Senhor não volta hoje, cara? Meteoro, por que o Senhor não cai logo nessa terra, meteoro? Lembro de um pastor que eu atendia que ele falava assim: doutor, eu vou para BR caminhar, e eu fico assim, ó, teimoso, na beiradinha do acostamento. E eu falo: se for de Deus, um caminhão desse me pega. Se for de Deus, um caminhão desse me pega. Falei: funcionou não? Não funcionou, doutor. Não funcionou, mas eu tô lá. Ele estava deprimido, estava triste. Gente já me disse assim, eu já fui em velório de pessoa jovem e pensei assim: Deus, por que ele e não eu? Por que ele e não eu? A gente tem que preparar para falar dessas coisas. A gente tem que trazer esse assunto para dentro. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-humanos. E é interessante que a história do profeta Elias, que é uma história de um BO emocional grande, e é muito curioso como que a Bíblia realmente ela tem uma inspiração, que para mim foi o maior BO emocional do Antigo Testamento, que lá na frente, a Bíblia não diz assim, que Jó foi homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou que Moisés. A Bíblia deixa claro assim, que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E essa mensagem não é para você perder a esperança. É pelo contrário, é para você ver que na Bíblia, no meio de um monte de gente doida, não tem uma família na Bíblia perfeita, nenhuma. As famílias da Bíblia hoje era caso de internação psiquiátrica, terapia sistêmica. Tem família na Bíblia que é um CAPS, é um Sersan. É muita confusão, gente. É um homem com duas mulheres, a mulher brigando, é um matando o outro, é um homem traindo. Mas Deus usou essas pessoas. Deus usou gente estranha, gente bagunçada, gente instável, gente impulsiva, gente bipolar, gente sem pedigree nenhum espiritual. Deus sempre na história usou pessoas que tinham os seus BOs, mas todos eles tinham uma coisa de rasgar o coração. Rasgar o coração. Por isso que batiam tanto em Jesus. Ah, Jesus, você... não é possível não, Jesus, porque olha os amigos seus, cara. Você só anda com vagabundo, com cobrador de imposto, com cachaceiro, velho, entendeu? Aí Jesus fala assim: veio João Batista, que era todo dos mantos, vocês detonaram. Agora vem eu que vou nas festas, vocês falam que eu sou cachaceiro, entendeu? Você vê que a Bíblia vai tendo esse tratado. E aí nós vamos chegar no Elias. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Na época que quem mandava era o rei Acabe. E tinha a mulher dele que era a Jezabel, 1 Reis 19. Se o seu marido te chamar de Jezabel, não é boa coisa, irmã. Não é boa coisa. Jezabel é a mulher, na psicanálise, a mulher fálica. É a mulher dominadora. É a mulher que ela assume o falo dentro do casamento e ela inibe a expressão masculina. Toda vez que você tem uma mulher fálica, vai castrar o homem e vai dar B.O. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles dos profetas à espada. Por isso a Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com você o que você fez com a deles. Elias teve medo.
Mas o crente não pode ter medo. Mas as pessoas de Deus não podem ter medo. Não, mas o crente não pode tremer nas bases. Você tem que ter fé. Não, Elias teve medo. E fugiu. Ah, mas o crente não foge. Foge. Se a cabecinha dele estiver ruim, ele foge. Para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou o seu servo, o trainee, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de uma guesta, uma árvore, sentou-se debaixo dela e ele orou. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Vou orar rapidinho aqui. Deus, que nesses poucos minutos o Senhor nos ensine a ser humanos, a sermos como o Senhor é. Que nós possamos olhar para a cruz e achar na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um Deus que usa os imperfeitos, um Deus que entende os nossos sentimentos, e um Deus que nos ama, Pai. Que fortalezas da mente venham a ser quebradas, que corações venham a ser restaurados, que as pessoas saiam daqui com menos culpa, sabendo que o Senhor cuida delas, sabendo, ó Deus, que o choro que elas têm escondido no quarto, que ninguém vê, o Senhor está vendo. Ó Deus, que em nome de Jesus seja assim. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A história é bonita. Faz um congresso. Eis que é convocado um congresso em Israel. Eles vão para a Praça 7. E todas as pessoas adoradoras de Baal, o capitão, o antideus da época, foram para aquele congresso. E Deus mandou um homem, chamado Elias, para ir lá no meio daquele congresso, sozinho, entrar, e fizeram um desafio de quem manda e de quem é o Deus de verdade. E encheu na Praça 7 mesmo, ficou lotado na época. Foi descendo gente. E o povo de Israel começou a descer para ver a parada, porque o povo gosta de ver. Fala assim, tem um profeta revelando ali, todo mundo gosta dos mantos, dos reteté, todo mundo gosta. Encheu a rua. Colocaram as poças de água, fizeram um buraco no chão. E o desafio era, o Deus que mandar um raio laser do céu e consumir essa água aqui, é o Deus de verdade. E Elias era visitante, deixou os da casa fazer a mandinga primeiro, e eles oraram, nada. E Elias estava tão bem, gente, da cabeça, tão bem. Ele estava tão cheio de Deus, que no dia ele estava fazendo piadinhas. Ele fala assim, esse Deus de vocês, a internet dele caiu, velho. Ele está no banheiro tomando banho. Acabou o pacote de dados dele. Vai lá fora, quem sabe vocês pegam um sinalzinho melhor. Foi mais ou menos isso. Na hora que chegou a vez do Elias, para tudo. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus mandou o raio laser do céu. Queimou a água. O Elias foi tomado por uma unção sobrenatural. Pegou uma espada e matou centenas de profetas de Baal naquele dia. E o povo de Israel disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Teve um avivamento, gente. Um avivamento. Aí você vai para Reis 19, tem uma coisa estranha. Como é que o camarada, que no domingo estava no manto, destilando óleo, entregando recado, como é que na terça-feira ele foge de uma mulher? O que aconteceu com esse homem? Muitos de nós, se estivéssemos aqui no aconselhamento cristão, com o Elias, iriam dizer assim, Elias, rapaz, você não tem fé não, Elias. Você está precisando orar mais, Elias. Elias, será que você não está em pecado, Elias? Elias, será que você não deu o dízimo na semana passada e por isso você está assim, Elias? Muitos de nós começaríamos a tentar ter uma explicação para colocar, para tentar entender isso aqui, mas fato é que após atingir o auge do ministério dele,
que após atingir o máximo da vida dele, o cara quebrou. O cara entrou em depressão. E aí eu quero falar de 3 coisas para vocês saberem por que ele estava com depressão. Para depois a gente pensar nas causas. Para depois a gente pensar no que a gente não vai dizer. E eu vou acelerando e o que a gente vai fazer. Mas a primeira coisa que vocês têm que entender aqui, ó, experiências espirituais do passado não são vacinas para vocês nunca mais não terem nenhum tipo de crise emocional na vida de vocês. Tem um conceito errado que as pessoas aprendem. Se eu tive uma experiência impactante com Deus, eu nunca vou ter depressão. Mentira. Elias teve uma experiência impactante com Deus, mas teve depressão. Eu já perdi a conta de pastores que chegaram no meu consultório, pentecostais dos mantos, com experiências fortes com depressão, que colocaram a mão na minha cabeça e revelaram coisa do oculto do meu coração, mas que estavam com depressão e saíram de lá tratados. Há 1 mês e meio atrás, uma pastora que eu atendo há muito tempo, ela falou: vou estar com um irmão que vai vir pregar na minha igreja de fora. Ele é pentecostal raiz, doutor. E eu quero muito que você conheça ele. Eu falei: não, traz ele aqui, eu gosto desses mantos, eu gosto. Na hora que o homem entrou, sentei, eu comecei a conversar com ele. E ele achou que ele só ia orar e tal. E o cara começou a falar da família dele, dos problemas dele. E ele foi chorando, ele foi angustiando. Eu sei que eu consultei ele achou que ele foi lá para me consultar, mas eu consultei ele naquele dia. Mas ele me deu a oração dos mantos também, entendeu? Mas o que? E ele me disse: mas doutor, não posso ter isso, não posso estar assim. Pode, homem. Os dons, o manifestar os dons, o expressar o milagre por meio da sua vida. Deus usar você não quer dizer que você está plenamente curado emocionalmente. Deus pode usar porque não tem outro. Deus pode usar porque é pela graça. Deus usou um jumento para falar com Balaão. Deus usa pessoas instáveis, terríveis, mas não quer dizer, não caia no erro de achar o seguinte: o meu ministério está crescendo, eu estou sendo usado, está fluindo, está tendo milagre, eu não preciso de resolver, eu sou uma pessoa emocionalmente próspera. Não. Um homem de Deus pode manifestar Deus e ser totalmente desestruturado emocionalmente. E eu aprendi isso às duras penas. Isso já me levou a debates terríveis com Deus em oração e a brigar com Deus para tentar entender isso. Mas um homem de Deus também pode ter e ser usado nos púlpitos e às vezes ter um grande BO dentro de casa, ter um casamento terrível, ser alguém opresso, ser codependente, ser narcisista, ser mau. A expressão espiritual dos talentos, dos dons espirituais não podem fazer com que nós fechemos o nosso coração para a necessidade da restauração da alma. Não pode. É óbvio que se precisar de alguém 100% curado para Deus usar, Deus não vai usar ninguém, porque não existe ninguém perfeito. É o sangue, é a graça, é o poder. Mas o ser usado tem que nos fazer, nos aperfeiçoar progressivamente em Cristo. Elias, ele tem então os 3 sinais. Primeira coisa que ele diz assim: basta, toma logo a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. O crente às vezes, quando ele quer suicidar, a menos que ele esteja muito mal, quando ele está muito mal, aí ele fala assim: eu vou suicidar, eu vou cortar uma corda, eu vou dar um tiro na cabeça. Mas antes dele estar muito mal, ele normalmente diz assim: doutor, eu oro para Deus me levar. Entendeu? Eu oro para Deus me levar. A oração suicida do crente é: Jesus podia voltar. Antes eu achava que esses caras eram crentes, tipo assim, maranata, né? Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí eu falava assim: esses caras que ficam desejando muito a volta de Jesus é porque estão no manto. Não necessariamente. Às vezes ele está deprimido. Ele está tão mal que ele fica querendo que Jesus voltar para acabar com a dor dele.
Para dar uma zerada nas emoções. O que eu escuto dos pacientes é: doutor, eu oro todos os dias, por que o senhor não me leva, Senhor? Olha o Covid, a menina falou assim: olha o Covid aí, a oportunidade de Deus, de você me levar, entendeu? Olha a oportunidade. Não vai ficar feio, não vai ser uma coisa que vai machucar ninguém, ninguém vai me julgar. Porque quando você não está bem, e depressão é isso, você começa a hiperdimensionar as coisas ruins e hipodimensionar as coisas boas. Quando você não está bem, você não consegue mais perceber o seu chamado. Ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais. A tradução na linguagem de hoje é assim: eu sou um fracassado. Deus esqueceu de mim. Aquelas palavras proféticas que eu recebi com 17 anos, era delírio. Esse negócio de que Deus interfere na humanidade é mentira. Você começa a pensar: Deus não existe mais. Isso é invenção dos crentes. Esse negócio de Deus, pode até existir Deus, mas Deus deixou a gente aqui largado no mundo. Viver é terrível. Você começa a perder o prazer de viver. Você começa a ter a sua identidade cristã. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, Deus, eu sou mais um que fracassou. Você não consegue, as pessoas vão dizer para você assim: eu quero que você traga à memória o que te dá esperança. Mas o cara, quando está mal, ele não consegue trazer à memória o que dá esperança. A mente dele está tão tomada de pensamentos negativos, pessimistas. Está tão tomado dos vírus da mente, que jogam ele para baixo, que ele até escuta uma mensagem, uma pregação, uma palavra, ele dá 1 ou 2 minutos de melhora, mas daí meia hora depois ele piora novamente. Porque ele está com a mente tomada pelo negócio, para coisa ruim. Você começa a questionar tudo. Quem que eu sou? Será que eu sou convertido? Eu já vi crente no meio da depressão que falou assim: eu questiono hoje, doutor, se Jesus existe. E eu acho sincero quando a pessoa fala isso. Porque você olha para fora e vê tudo para pior. E o que é bom, você não consegue ver. A outra coisa que a Bíblia diz um pouquinho antes é que ele deixa para trás o seu moço. Elias tinha um estagiário que andava com ele para baixo e para cima, fazendo trainee para aprender os mistérios, os paranauê, como é que faz as orações fortes. Quando ele fica mal, uma das primeiras coisas que ele faz, ele deixa para trás o seu moço. Porque quando a gente está com depressão, quando a gente não está bem, a gente se isola. A gente não quer conversa. É por isso que o crente com depressão, não adianta você ficar mandando o WhatsApp assim: vão no culto. Você tem que ir lá e arrancar ele de casa. Você tem que ir lá e pôr a mão na cabeça dele. Você tem que ir lá e arrastar, porque ele não quer ficar com ninguém. Ele quer se isolar. Elias se isola talvez por 2 motivos. Primeiro, que é normal da crise, da depressão, que você não queira ver ninguém. Mas eu acho que também pode ter um outro fator. Elias era o cara acostumado a ser visto como dos mantos. O Elias era o cara que quando ele pintava na esquina, o cara já gritava: lá vem o profeta Elias. Sabe aquele cara que Deus usa tanto, que ele tem até vergonha? Eu tenho conhecido gente assim, que Deus usa tanto que ele tem preguiça de sair na rua, porque se ele andar daqui na padaria, 10 pessoas parem para pedir oração. Ele era esse cara. Lá vem o profeta Elias. E aí, eu acho que o Elias não queria muito também que o estagiário visse ele na pior. Porque eu acho que o Elias tinha uma convicção aqui muito forte que ele ia morrer mesmo. E aí ele deixa para trás o seu moço, deita debaixo da árvore e
pede para morrer. Quando você está mal, você pode ter um histórico espiritual violento. Você pode ter encarado 800 profetas de Baal, mas você foge de uma Jezabel. Isso é incrível. Nós somos um corpo, um cérebro, e nós temos um espírito. O nosso espírito habita dentro desse corpo. Então nós somos seres materiais e imateriais. Quando nós morremos, nós saímos desse corpo e vamos ficar no estado intermediário. E só quando Jesus voltar, na ressurreição, nós teremos um corpo novo. E aí você vai ter um novo avatar. Aí você vai ser a Marvel toda. Você vai andar rápido, porque hoje vai ser tipo Adão. Você vai passar parede, você vai voar. Você vai ser imbatível. Você vai ter um treco esquisito. O corpo glorificado, gente, vai ser uma coisa sobrenatural. Só que o problema nosso hoje é que hoje nós somos um espírito nascido de novo em um corpo bichado. Nós convertemos e aceitamos Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que você já está ressuscitado com Cristo. A Bíblia fala que você já está assentado nas regiões celestiais. A Bíblia fala que você já tem a vida eterna. O seu problema, irmão, não é mais a morte. O seu problema não é mais aonde você vai viver depois. O seu problema não é esse. O maior problema do crente, enquanto ele vive na terra, é o que o Agostinho dizia lá, que ele é a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Ele é um ser que nasceu de novo no Espírito, mas ele está no meio de uma cidade dos homens doente. Ele é um ser que nasceu do Espírito, mas ele tem um corpo que adoece. Seu cabelo cai. Você fica gordinho. Pessoas morrem de corona. Outros usam óculos. Outros têm gastrite. Outros têm hemorroida, está amarrado. Entendeu? Outros têm hipertensão arterial. Outros têm colesterol alto. Por que, Jesus? Espírito de pressão alta sai em nome de Jesus. Você está com pressão alta e diabetes porque você não deu o dízimo na semana passada. Olha a brecha, irmão. Você está com hemorroidas porque você está em pecado. Tem uma brecha no mundo espiritual e o inimigo está atacando o seu brioco. Entendeu? Está atacando o seu brioco. Entendeu? Está atacando. Vocês já ouviram isso? Agora, por que então que o cara que tem doença do cérebro, ele tem esses julgamentos? Você está com depressão, porque você não está orando o suficiente. Elias corta esse fator. Orava. Você está com depressão, porque você está em pecado. Elias, até a gente sabe aqui, não tinha problema de pecado, não. Eu até brinco, se fosse Davi, com as tretas dele, podia até ser. Mas o Elias não parece. Você está com depressão porque você não teve uma experiência com Deus. Elias, você está louco. Se eu tiver 1% que o Elias teve, meu amigo, glória a Deus. Você está com depressão porque você não ora, né? Assim, você não jejua, né? E tal. Cara, ele é esse pentecostalzão raiz. Veja como que a gente não entende a corrupção do corpo. Veja como que nós do pescoço para baixo aceitamos que a fisiologia está doente, mas do pescoço para cima nós não aceitamos. Veja como o nosso aconselhamento cristão é diferente diante de uma gastrite, de uma hipertensão. Eu nunca vi, se alguém tiver essa história, que levanta a mão e me conte, mas eu nunca vi um crente diante de um outro crente com dor de dente virar e falar assim: vamos orar agora para esse espírito maligno que está causando essa dor de dente sair da sua vida. A primeira coisa que o cara fala: rapaz, eu tenho um dentista muito bom para te passar. Agora, por que o cara com depressão, ninguém fala com ele que ele precisa de ajuda e a gente vai e detona? Então,
3 coisas que você não falar para alguém que tem depressão. Primeiro, você não fala com ele que é espiritual. Pode até ser, não estou dizendo que não pode. Tem pecado que faz o cara entrar em depressão mesmo. Se a pessoa também está mal da cabeça, o inimigo tem mais facilidade de atuar na mente dela. A pessoa com depressão, ela tem o antivírus dela mais desligado, eu tenho certeza disso. Uma pessoa com depressão, ela é mais frágil emocionalmente. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não possui um crente. Então é no âmbito dos pensamentos que nós temos que resistir ao diabo. Porque o diabo tenta nos colocar pensamentos para rodar no nosso cérebro todos os dias. Se eu estou bem emocionalmente, eu vou ver, esse pensamento não é meu. Morrer? A vida não vale a pena? Você é um fracassado? Você tem que acabar com a sua vida agora. Esse pensamento não é meu. Se eu estiver bem, eu repreendo. Agora o cara com depressão, ele já tem esses pensamentos negativos. O diabo vem e já joga uma flechinha, uma setinha. Vai dar em nada, você é um fracassado. Deus te abandonou. Então, ele começa a ter o antivírus dele fragilizado. E aí, as séries de mensagens que não entrariam fácil numa pessoa, entram. Esse é o lance. Então nunca diga assim, não fique espiritualizando. Segunda coisa, não piore o que já está ruim. Você não é profeta do passado. A pessoa com depressão, ela não precisa de explicação de por que ela está assim. Ela já sofre pelos motivos que ela já tem. Não fica falando assim, é por causa disso. É por causa disso. Você não sabe de nada, irmão. O Jó lá estava mal, todo capengado, os amigos de Jó com um monte de teoria. O Jó, é por causa disso, é por causa daquilo outro. E na verdade, eles estavam tudo errado. Tem muito crente amigo de Jó. Na hora do sofrimento do outro, ele fica tentando defender Deus. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de pessoas que consolem, que escutem, que amem. Então é isso, a segunda coisa que você não pode fazer. E a terceira coisa que você não pode fazer é você ficar pagando para ver. Pagando para ver assim, se você está mal mesmo, suicida mesmo, pula agora do prédio aqui, ó. Tem crente que fala isso. Ressuscitei demais. Não é depressão não, doutor. Família me liga. Isso é manha. Eu já falei com ele que se quisesse pular, pula lá. Desce, mandar, pula agora. E tal. E uma hora pula. Então a terceira coisa é você não ignorar os sinais. Tristeza, perda de energia, perda de prazer, perda de iniciativa, alteração de memória, piora da irritabilidade, alteração do sono, alteração do apetite. Sintomas clássicos de depressão. Não me ignore. Mas para terminar, 3 coisas então que temos que fazer. Então, 3 sintomas, 3 coisas que você não pode falar e 3 coisas que a gente tem que fazer. Porque Deus deixou o roteiro do que deve ser feito. Veja bem, versículo 5. Versículo 14. Não, gente, misericórdia. Está na página errada. Versículo 5. Elias deitou debaixo da árvore e dormiu. Se entregou. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes. E um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Lindo esse texto. Sabe por que esse texto é lindo? Porque Deus, a gente quando está mal, a gente quando está deprimido, a gente tem uma sensação de que Deus não lê os sentimentos da gente. Quando a gente está mal, a gente tem uma sensação de que as nossas orações não estão passando do teto. Quando a gente está mal, a gente tem uma sensação de abandono de Deus muito grande. Eu lembro que uns 15 dias atrás eu estava bem mal. Foi uma semana muito difícil para mim. Um monte de paciente grave, uns BO danado no consultório, problema em casa. Eu estava numa semana, menino do céu. E eu dormi. E tem dias que você está tão mal que você não tem nem força para orar.
Por isso que eu falo com os pacientes, escreve as orações. Aí você cola na porta assim. Aí você vai dormir e fala assim, ô Deus, deixa sempre uma colada lá. Hoje eu estou muito mal. Dá uma lida aqui na minha oração, que eu vou dormir. Entendeu? Tanto que eu comprei um livro de orações. São orações escritas. Aí nos dias que eu estou muito mal, que eu não consigo orar, eu vou lá e pego e oro as orações do livro. É um livro de orações reformadas. Aí eu peguei o da Valnice Milhomes, orando a palavra. Tem dia que você não quer orar, mas aí você vai lá, pega esses roteirinhos e vai ali e funciona. Acordei às 6:30 da manhã, tinha um áudio de uma pastora que é minha intercessora há anos. Ela mandou um áudio de uns 3 minutos. E eu não gosto de áudio. Mas quando eu vi que era da Cida Profeta, eu falei, esse áudio eu escuto. Entendeu? Aí, ela orando por mim. E ela descrevendo meus sentimentos. E tal. E eu falei assim, como Deus é bom. Deus está vendo que eu estou sofrendo. Sabe por que Deus viu que Elias está sofrendo? Veja só. Quando Elias estava bem, nos mantos, reteté, cheio de Deus, tem uma passagem aqui atrás que Deus fala assim, Elias, vai lá para a beira do rio Arrudas. Você vai fazer o seguinte, Rio das Velhas, que o rio Arruda é poluído. Vai lá para o meio do Rio das Velhas, faz o seguinte, você vai beber da água do Rio das Velhas, mas os corvos vão trazer comida para você. Você sabe dessa passagem. Elias foi alimentado pelos corvos e bebeu da água do Arrudas. O que era natural, que estava disponível, Deus não deu para ele. Tinha água lá, Deus falou assim, velho, você também tem que fazer um pouquinho, né? Tem que querer também que tudo dele é milagre, né? Não, velho, a aguinha está aí, toma. Mas é interessante demais, que quando Elias entra em depressão, olha o que Deus faz, gente. A Bíblia diz que agora não é mais o corvo que traz água para ele. A Bíblia diz que na verdade são anjos. O anjo que traz as coisas. O anjo. É muito bonito. Porque o anjo chega, toca nele e coma. Olha o detalhe da Bíblia. O pão estava agora na padaria. Quando você chega de manhã, está quentinho. Estalando sobre as pedras. Deus sabia assim, esse cara, velho, ele está precisando de amor. Ele está precisando de cuidado agora. Não é hora de mandar corvinho. Tem que fazer um tratamento diferente. Porque Deus ele vai lidar com a gente ao longo da nossa caminhada cristã de acordo com o que a gente aguenta. Vai ter dias, irmão, que Deus vai ser extremamente duro mesmo. Você comer corvo. Comer na mão do corvo. E corvo era um bicho nojento na época. Mas vai ter os dias. E Deus sabe que você está mal. Deus lê, olha, lá do céu, Deus lê o coração de todo cristão. Tem certeza. Então, se precisar ser um delivery diferente, Ele vai fazer um delivery diferente. E a água não estava no riacho. A água estava num jarro. Um jarro, gente. Um jarro. E tinha um negócio tão doido. Um Red Bull. Que Deus fez ele comer 2 vezes. E Deus queria que ele coma essa comida velha. Que era tão Red Bull espiritual aí. Você vai andar 40 dias e 40 noites. E o bonito é que às vezes, quando nós pensamos em depressão, o que nós queremos? Que o pastor Lucinho venha aqui, dá um receba em você. Receba! E você sai daqui curado. Pode acontecer, já vi isso várias vezes. Mas é muito interessante que Deus, Ele não faz isso com Elias. Deus ele tem uma hierarquia de 3 coisas. Deus poderia simplesmente falar assim, Elias, levanta-te e anda, receba a unção. Manto, eis que te digo, Elias, hoje matarei Jezabel. Levanta-te, rapaz. Terra. Não. Come.
a primeira preocupação de Deus com Elias é que ele cuidasse do corpo dele, biológico. Diante de uma depressão, de causas, algumas depressões são genéticas. Uns 25%, 30%, você já nasce com tendência. Tem gente que veio de carro, de fábrica, bichado mesmo. É verdade. Quer dizer que você vai morrer? Não. Mas pode significar que você vai tratar o resto da vida. Não tem problema nenhum. Se for para você ficar bom, trate. Tem gente que usa remédio de pressão o resto da vida, tem gente que usa remédio de gastrite, tem gente que usa óxido o resto da vida, tem gente que tem que usar remédio para o estômago o resto da vida, tem gente que tem que usar remédio para TDAH. Ó, rapaz, deveria tomar o resto da vida. Qual que é o problema? Mas cuidar do corpo não é só o remédio. Eu vejo muito crente sedentário, não pratica esporte. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. A maior causa da depressão hoje, nós sabemos que é uma inflamação do cérebro. É um conceito novo na medicina, de 5 anos para cá. Estresse persistente, neuroinflamação e uma alimentação deficitária, com componentes alimentares que não estão proporcionando ao cérebro produzir os seus próprios neurotransmissores, ou que esses neurotransmissores funcionem adequadamente. Tá? Tem aqueles da genética que ele faz tudo isso e está mal. Deixa isso de lado. Mas boa parte das pessoas que a gente trata, elas têm na verdade uma vida ruim que poderia sair mais fácil da depressão se elas tivessem mudança de hábitos. Reduzir a exposição à tecnologia, fazer mais esportes aeróbicos, ter uma alimentação mais saudável, dormir no horário certo, ter medidas de vida. Isso é o cuidar do corpo. Então, às vezes, o seu pãozinho vai ser descansar, o seu pãozinho vai ser pedalar, o seu pãozinho vai ser tomar um remédio. E se precisar do remédio, não fica com problema com o remédio. Remédio é bênção. É igual as vacinas. Uns tomam, às vezes não funciona. Mas no geral é bênção. Para a maioria das pessoas é bênção. Então, eu nunca vi nenhum crente, quando eu trabalhava no hospital, na urgência do pronto-socorro, que chegava para ser operado por causa de um apendicite, falando que ele não aceitava ser operado, que ele ia orar e esperar a vontade de Deus. Na hora do aperto, meu amigo, o cara, ele nem pergunta a religião do cirurgião. Me põe na mesa e me opera, velho, eu não quero morrer. Com depressão é a mesma coisa. Segunda coisa que Deus faz, olha o que Deus faz. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas quebraram essa aliança, quebraram seus altares, mataram os profetas. Eu sou o único que sobrou. Estão querendo me matar. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. O Senhor não estava no vento, depois do vento terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve um murmúrio suave, uma brisa. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu fora e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você faz aqui, Elias? Veja só, Deus começa no aspecto clínico, biológico. Mas Deus depois começa a fazer terapia. Gente, Deus é Deus. Deus sabia o que o Elias estava fazendo ali. Vocês acham que Deus não sabia o que ele estava fazendo ali? Por que então que Deus mandou perguntar para ele: por que você está fazendo aqui, Elias? Para sacanear o Elias? Para atormentar a vida dele? Para fazer ele ficar mais culpado ainda? Não. É porque Deus queria que o profeta confessasse o que ele estava sentindo. Que ele colocasse para fora a sua dor. Jesus fez muito isso. Jesus passava assim, chegava para o cara: o que você quer que eu te faça? O cara do lado falava assim: esse cara não é profeta não. Será que ele não está vendo que esse bicho é cego há 30 anos? Entendeu? Não é que Jesus era sacana. Jesus queria que o cara nomeasse a dor dele. Entendeu? Que ele falasse a dor, apontasse: dói aqui, ó. Meu problema é esse, cara. Meu problema é esse aqui, ó.
Então, quando Deus fala para Elias, é aquilo que a palavra diz assim: confessar os vossos pecados uns aos outros e vocês serão curados. Quando eu confesso para Jesus, Ele perdoa os pecados. Ninguém perdoa o pecado de ninguém, mas a confissão do outro gera cura. Ah, Deus, você vê que o deprimido ele é assim, ele é repetitivo. Vocês já conversaram com o deprimido? Oh vida, oh azar. Vocês não conhecem que vocês são jovens. Quem sabe desse ó vida ou azar já foi vacinado. Entendeu? Oh vida, oh azar. Elias está mais ou menos assim: ah Deus, seguinte, cara, essa Jezabel, o cão chupando manga, velho, matou todo mundo. Cara. E o deprimido, ele tem essa coisa, né? Quando ele está mal, ele acha que o mundo vai girando em torno da dor dele, né? Porque não tinha sobrado só o Elias. Depois Deus vira para ele e fala assim: não, rapaz, tem uma galera lá na Lagoinha também que não dobrou não, velho. Mas o cara está tão mal, velho, que ele só consegue olhar para o mundo dele. Aí Deus fala assim: o que você está fazendo aí? E o caso do Elias era tão grave, gente, que Deus que era Deus, precisou de 2 sessões de psicanálise para resolver o problema. Porque uma não dando certo, Deus ainda viu que tinha algumas coisas para colocar para fora. Deus pergunta de novo: não, velho, você precisa de uma segunda sessão, né? No divã. E aí ele fala: mesma coisa e tal. Então assim, você tem que falar. A gente tem que perder essa bobiça evangélica. A gente tem que falar os nossos B.O., gente. Você olha os salmos, Davi esparrama os sentimentos. Está triste, ele ora. Está feliz, ele ora. Ele está bravo com Deus, ele ora bravo com Deus. Ele não entende aquilo, ele ora não entendendo. A gente, infelizmente, foi caindo nessa cultura de excesso de positividade, de excesso de bem-estar, de que sofrimento não é compatível com a vida cristã. A gente caiu numa cultura de valorizar. As palavras mais usadas ultimamente são extraordinárias, powers, sem crenças limitantes. A gente vai criando uma roda de que a gente não pode ser pessoa que erra, não pode ser pessoa que tem dúvida, que não pode ser pessoa que se frustra, que hoje você, dependendo do lugar, você tem vergonha de falar suas derrotas, porque você entra no lugar, parece que só tem gente vencedora, só tem gente feliz, e aí você começa a ficar constrangido, fala assim: cara, aquela igreja não serve para mim. Porque naquela igreja eu me senti mal. Eu escutei isso de uma pessoa uma vez. Eu senti que todo mundo lá era feliz e todo mundo tinha as coisas boas, e aquilo não funcionava para mim. Porque eu sou uma pessoa triste, angustiada, que acha que a vida não faz sentido. Quando a gente desabafa, a gente é curado. E aí você que está aqui, que é líder de jovens, ou está tentando ajudar alguém com depressão, cara, você não precisa de ser profeta do passado e nem juiz de Deus. Escute. Se você fizer assim, você vai curar um monte. Só de você escutar, você vai curar um monte. A gente precisa de ter um ambiente de entender que as pessoas são frágeis, de que a vida cristã tem B.O., de que a vida cristã tem espaço para os pervertidos que precisam de desabafo, para os deprimidos que precisam de auxílio, para os temperamentos explosivos como Pedro, os inconstantes, os doidos igual a Moisés. A vida cristã tem espaço para tudo isso. E aí a gente tem que ter um Deus acessível, que permite que a gente baixe a guarda. Não se vence a depressão reprimindo sentimentos. Não se vence a depressão repetindo mantras evangélicos. Vai dar tudo certo. Oh meu Deus, eu profetizo e determino que dará tudo certo. Não.
não se vence a depressão com mantras evangélicos. Se vence a depressão com confissões honestas com outras pessoas sobre o real estado da nossa alma. Com amizades. Uma das coisas, o Lucim falou aqui que eu atendo pastores, uma das coisas que mais me deixa triste com pastores é que o pastor, às vezes, ele tem muito amigo, cara, para churrasco, para pregar, mas ele não tem confidente. Às vezes eu atendo um pastor, cara grande, às vezes, cheio de igreja gigante, falo, velho, você não conversou com ninguém da sua igreja? Ah, cara, é complicado. Falo, complicado o quê, velho? Você não tem um pastor na sua igreja que é um amigo seu de resenha, que você pode contar seus BO, tudo. Ah, velho, é complicado. Então, que você não seja um crente complicado. E terminando em 2 minutos, Deus, Ele faz no Elias um processo também de restauração espiritual. Corpo, começa no corpo, alma, confissão, mente, resenha, bate-papo evangélico, cabeça. Depois Deus vai para o espiritual. Só que o espiritual, gente, tem um negócio doido aqui. Elias era pentecostal, sapatinho de fogo. Dos mantos. Como diz minha mãe, terra de Covasneia. E é interessante que o Elias estava acostumado a ver raio laser do céu, a ver milagre doido acontecendo. Tem uma coisa muito legal nesse texto, porque Deus, ele faz sim uma renovação espiritual na vida dele. Mas de alguma forma, Deus quis mudar a linguagem da restauração. O cara acostumado com o fogo dos céus, terremotos, grandes manifestações espirituais, na verdade, o Espírito de Deus, Elias viu, e ele realmente foi revestido novamente com o poder de Deus, quando aconteceu uma brisa suave. Uma brisa suave. Às vezes, nesse processo seu de cura emocional, e todo mundo pode passar por uma dessas, eu já passei. Às vezes, irmão, não vai ter uma oração forte, você não vai cair no manto, às vezes você não vai sentir um treco louco, mas às vezes vai ser em brisas suaves, dentro do seu quarto. Os grandes sermões do Spurgeon foram escritos em momentos de depressão. John Bunyan. Há um livro do C.S. Lewis também, onde ele fala da morte da mulher dele, Anatomia de uma Dor, que ele vai questionando Deus porque a mulher morreu, porque ele orava muito para a mulher dele sobreviver. E você vai lendo aquele livro ali, você vai vendo, gente, ele foi honesto demais com Deus. Aí eu não vou contar a história não, vocês leiam o livro. Mas aprendam que essas fases psiquiátricas doidas, elas são sim possibilidades de Deus mudar a espiritualidade de vocês, de mudar a forma com que vocês andem com Ele. Primeiro, que é muito difícil um crente que sai da depressão ou de uma crise de ansiedade, que ele depois não é mais misericordioso com o outro, que ele não tem um ouvido mais atento ao outro. Os crentes mais amorosos para cuidar de pessoas com saúde mental problemática nas igrejas são crentes que o raio caiu na cabeça deles. Tem cara que só muda o ministério dele sobre misericórdia e graça quando ele passa por um processo de adoecimento e ele vê, e ele encara, e aquilo é para ele sim uma nova revelação espiritual. E isso no nosso tempo, gente, é muito valioso. Nós vivemos um tempo onde a gente é confrontado a uma coisa de que a gente tem que fazer, a gente tem que ser tudo perfeito. A gente é estimulado o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser motivado, mas a gente assim está sendo desafiado a trabalhar a nossa mente, a usar todas as nossas forças.
a fazer cursos de inteligência emocional, cursos de gestão das emoções. Ótimo! Se você puder pagar, faça esses cursos, vão ser bons para você sim. Mas a Bíblia diz que é em Cristo que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E Paulo, quando estava fazendo missões, em meio a tanta dor e sofrimento, e ele visitando os coríntios, ele disse uma frase linda: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui com espírito e poder. Que essas fases ruins da vida de vocês, elas possam confluir no final, você ver Deus em formas de outras brisas, de outras maneiras. Que você seja um crente mais humanizado, mais sensível à dor. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão más, e nós brigamos por política, nós brigamos por tanta coisa desnecessária, sendo que o que nós precisamos é dessas brisas suaves do coração de Deus, que entram no nosso coração e fazem com que nós venhamos a ser como o Espírito que sopra aonde quer, e que, cheio dessa brisa suave, desse Espírito, o perfume de Cristo, ele vai invadir tanto o nosso coração, que a gente não vai ter dificuldade de ser crente, porque comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, nós vamos fazer para a glória de Deus. E as pessoas nas nossas escolas, nos nossos grupos de jovens, as pessoas vão querer conversar com a gente, porque as pessoas vão ver assim: esse cara, essa mulher, ele me escuta, ele não me julga. Esse cara, ele dá um ouvido para os meus B.O.s. Olha, ele é gente como a gente. Ele não é um super crente. Olha, eu gostei dele, gostei da moça. Olha essa moça aqui, ó, ela me contou que ela tem tristeza também, que ela tem angústia. Isso é a brisa suave. O crente, ele vai ter, se você tiver com o Espírito, você vai ter um magnetismo em você, cara. Você não vai ter dificuldade, as pessoas vão correr atrás de você. Na mesa assim, ó, as pessoas vão disputar o lugar para ficar perto de você, para conversar com você. Você vai apontar na rua, opa, oportunidade, vem cá que eu quero conversar com você. Porque a casca caiu. Então meu desejo para você hoje é que você tenha essa brisa suave. Restaura o seu corpo, restaura a sua alma, restaura o seu espírito. É interessante que depois, e termino com essa frase, depois Elias faz outros milagres. Deus não quis levar o Elias na depressão. Eu queria que você saísse daqui hoje. Deus não quer levar você na depressão. Deus tem um caminho de restauração. Deus poderia ter levado Elias aqui debaixo da árvore. Cara, ele está cansado. Vem cá, Elias, vamos embora. Não, Deus levanta ele. Deus dá tempo para ele fazer a transição ministerial dele. Elias ainda faz outros milagres. Só que Deus faz um negócio doido com esse camarada. O homem, quando estava em depressão, ele pede para morrer debaixo de uma árvore. Mas Deus amava tanto Elias, que Deus falou assim: não, tem planos de Deus, tem planos meus para a vida dele, para se cumprir. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu não vou levá-lo do jeito que ele acha que deve ser levado. Eu vou levá-lo do jeito que eu quero levá-lo. E um dia ele estava andando no campo, fazendo as suas orações dos mantos pentecostais. Eis que para uma BMW espiritual na frente dele. Sai um anjo de Uber e diz: meu filho, você estava chorando lá debaixo da árvore, pedindo para morrer, velho. Você nem vai morrer. Entra aí para dentro aí, ó. Nós vamos sumir com você agora. O cara não morreu. Não morreu. Então, você, irmão, não vai morrer até que Deus cumpra o que Ele tem para cumprir na sua vida. Eu várias vezes, eu saí de culto chorando e eu falei: Deus, essas palavras que o Senhor me deu é tudo mentira.
tem esse negócio de ministério, não. Esse negócio de... Ih, Deus, você está maluco. E eu ainda sou um crente pros cocos. Tomo muita pancada. Aí às vezes eu vou para uns lugares e falo, Deus, está dando tudo errado. Que ministério é esse, Deus? Que nada. O choro durou algumas noites, mas a alegria tem vindo pela manhã. Fique de pé. Termino.